Olá, eu sou Gilberto de Souza e quero te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você já se cobrou porque não estava fazendo aquilo que você sabia que deveria estar fazendo? Como aprender alguma coisa, que seja ler um livro, ou praticar algo que você aprendeu em um curso, ou mesmo fazer atividade física, se alimentar melhor, fazer algum tipo de investimento, algum tipo de economia. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre o que fazer para você ter disciplina. Vamos lá, o primeiro ponto aqui importante é a gente compreender o que é disciplina. A palavra disciplina tem uma origem que é discípulo. Discípulo é aquele que quer aprender, aquele que está interessado em aprender. Então o discípulo ele tem esse ingrediente faz toda a diferença. O discípulo chega para o mestre querendo aprender algo que o mestre tem para ensinar. Então toda pessoa interessada será disciplinada. Guarda isso que eu estou te dizendo. Uma pessoa que tem um alto nível de interesse em algo, naturalmente tem atenção. Se ela tem atenção, naturalmente ela tem mais concentração, o que vai gerar melhor memória. E também, naturalmente, vai dar para ela um alto nível de energia. Ou seja, se eu estiver muito interessado em aprender a nadar, naturalmente eu vou ter muita atenção a todo mundo que estiver me falando sobre como nadar melhor. Eu vou me concentrar bem quando alguém estiver dando algum tipo de explicação e orientação para mim. Como aquilo é importante para mim, a minha memória grava, porque tudo aquilo que é importante para a gente grava. Ninguém tem problema de memória, né? Porque tudo aquilo que é interessante a pessoa memoriza. Tudo que é interessante para ela, ela tem boa memória. Então o problema não é de memória, é de interesse. A mesma coisa com disciplina, o problema não é disciplina, é de interesse. Então se eu estou muito interessado, eu tenho muita atenção, eu vou ter mais concentração, vou ter boa memória e naturalmente tenho energia, ou seja, aquela energia, aquela motivação para me manter fazendo o que for necessário até conseguir aquilo que eu quero muito. Então, matamos a primeira parte da reflexão, que é o interesse gera a disciplina. Toda pessoa desinteressada não terá disciplina. Quem não tem um interesse profundo, quem não tem uma paixão, não tem disciplina. Todos nós somos disciplinados para aquilo que nos interessa. Agora, a outra reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos ainda nesse vídeo é que a obediência muitas vezes é misturada com disciplina. Às vezes você pega, por exemplo, o exército, algumas escolas e fala lá tem disciplina. Não, o que tem lá é obediência. Por que existe essa confusão? Porque é o seguinte, todo discípulo, todo aprendiz ávido por desenvolver alguma habilidade ou aprender alguma coisa nova é obediente. Então se você parar para pensar nos filmes de artes marciais, você vai perceber que o discípulo é obediente, ou seja, ele segue as orientações que o mestre dá. Por quê? Porque ele sabe que o mestre poderá conduzi-lo rumo ao seu sucesso. Não sei se você já assistiu o filme Karate Kid, mas é um dos que eu mais adoro para falar sobre isso. Ou seja, o Karate Kid tem um modelo interessante. Existe lá, na primeira versão, o mestre Miyagi, na segunda versão, o mestre Shan, né? Em ambos os casos, os dois jovens estão ali querendo aprender artes marciais, mas num primeiro momento, eles percebem que podem aprender e estão ali fazendo tudo o que o mestre pede. Chega uma hora que eles começam a questionar, até que o mestre, nos dois filmes, demonstra que eles já estão aprendendo arte marcial e a partir daí, então, eles ficam ainda mais motivados e treinam ainda muito mais. Treinam além até do que o mestre pede. Por quê? Porque agora o interesse é do discípulo. Então, a obediência é natural no discípulo. Só que nem toda obediência é por uma paixão, nem toda obediência é por interesse. Às vezes a obediência, ela existe pelo medo da punição. Ou seja, a pessoa é obediente porque senão ela vai sofrer. Então ela vai ficar de castigo, ela vai ser presa, ela não vai poder sair o final de semana, no caso do exército, e a pessoa então segue as regras para não pagar o preço depois. Isso não é disciplina, isso é obediência, tão somente pelo medo de punição. Gilberto, mas qual é a diferença? É muito simples. A disciplina, quando a obediência é pela disciplina, a obediência ela tem um brilho no olhar, ela tem uma atenção, tem uma química, tem uma paixão, tem uma curiosidade, tem atenção, contrário, atenção. Então a atenção é assim, ó, é um desejo de aprender, de assimilar, de aprender. Quando a obediência é pelo medo da punição, no lugar de atenção, o que se tem é tensão. A tensão deixa a pessoa tensa, ela está com medo, deixa a pessoa ansiosa, deixa a pessoa estressada. Então, a disciplina gera atenção e a obediência por medo gera tensão. Aqui nós estamos falando é como você obter a disciplina que é essa disciplina verdadeira.
A disciplina verdadeira ainda se divide em dois tipos. Você pode ter uma disciplina espontânea e você pode ter uma disciplina construída por você. Vou abordar os dois temas. Imagina uma pessoa que sempre ficava se cobrando que tinha que fazer uma atividade física, mas nunca fazia. Então a pessoa sempre falava, poxa, eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer alguma coisa, mas ela acabava nunca fazendo. Aí ela começa a se relacionar com alguém, pode ser uma amizade, pode ser um namoro em si. Enfim, cria uma relação com alguém que adora remar. Então essa pessoa vai todas as semanas para um ambiente de remo. Então ela vai até um rio e lá ela treina as remadas dela. O que acontece? Essa pessoa que começa a se relacionar com essa outra, um dia acaba indo junto nesse tal treino. Chegando lá, para matar o tempo, ela pega uma prancha de stand-up e coloca a prancha na água e começa então a remar. E ela começa a se divertir, ela acha aquilo maravilhoso. De repente, ela começa a se sentir tão bem fazendo aquilo que ela fala, todas as vezes que você vier, me fala que eu quero vir junto, porque eu gostei demais desse negócio. E aí ela começa então a praticar, né, o treino dela ali em cima da prancha andando, e aí ela descobre que vai ter um evento, uma competição, onde as pessoas vão lá se reunir para se divertir em uma determinada cidade, numa praia, em algum lugar. E aí ela vai com esse grupo para lá, passa pela competição, se diverte e fica ainda mais apaixonada por aquilo. Então ela começa a pensar o seguinte, eu vou me dedicar a esse negócio. Ela começa a acordar cedo para treinar cada vez mais, a pessoa nem percebe, ela já está disciplinada. De repente, é um dia frio, quando todo mundo está dormindo, 5h30 da manhã, e ela está saindo com a roupa dela para ir para o rio treinar. Essa é a disciplina espontânea, ou seja, a pessoa foi tomada por um desejo profundo, que gera um interesse, que vai dar a energia, a atenção, a memória, a concentração, o foco, a determinação, que tudo isso é chamado de disciplina. Então, a primeira disciplina que eu chamo de espontânea é aquela que brota em você. Você não escolhe por quem você vai se apaixonar. Você se apaixona. A paixão te invade. O interesse também é assim. Existem coisas na nossa vida que nós nos apaixonamos. E aquilo nos enche de alegria ao viver aquilo. Você não precisa ter disciplina para essas coisas. A disciplina é uma coisa natural para você quando você encontra algo assim. Essa é a disciplina espontânea verdadeira. Agora, a disciplina criada, né, que você pode ter. Bom, aí eu quero dar um outro exemplo. Eu tive um cliente que ele adorava jogar tênis, mas chegou a uma determinada altura que ele não conseguia ir além no jogo de tênis dele. E aí o técnico falou, cara, não tem outro jeito. Ou você vai para musculação, para fortalecer os seus músculos, ou não tem como melhorar o seu jogo. Ele detestava a musculação. Mas, como ele era apaixonado por jogar tênis e ele queria se sair melhor no jogo de tênis, ele ia para a musculação pensando assim, isso vai me deixar mais forte para eu jogar tênis melhor. De repente, ele começou a ter alegria em ir para a musculação, porque a musculação era um meio dele começar a jogar melhor. Ele começou a jogar melhor, ter melhores resultados, fazia com que ele ia para a musculação mais animado. Então, conectar aquilo que você tem que fazer com algo que você é naturalmente apaixonado e interessado é um jeito de você construir a disciplina para coisas que você precisa ou quer realizar na sua vida. Então, existem duas formas. A disciplina acontece porque o interesse te invade e você fica interessado por algo e se torna um discípulo, querendo aprender e melhorar todos os dias naquela direção, ou você conecta algo que você precisa fazer com aquilo que é o seu interesse. Por exemplo, às vezes você precisa estudar uma coisa que você não gosta muito para poder um dia viver aquilo que você ama fazer. Então, para fazer aquilo que você ama fazer, aprender aquilo vai ser importante. Quando você faz essa conexão, você terá naturalmente mais disciplina. Então, se você quiser, você poderá assistir o vídeo várias vezes para você entender bem a mecânica da disciplina, de modo que você possa se tornar mais disciplinado em tudo aquilo que é importante para você viver a sua vida apaixonadamente. Eu te espero aqui, hein? Quarta-feira que vem, um novo vídeo. Ah, e se você conhece alguém que sempre fala que queria ter mais disciplina, compartilhe o vídeo, né? Convida ela para fazer parte do canal, assim ela vai poder acompanhar os vídeos e ter vários insights com tudo aquilo que está ligado à evolução humana, ao desenvolvimento humano, a mudanças comportamentais. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com o maior número de pessoas. Um grande abraço, até quarta-feira que vem.